Código de Defesa do Consumidor foi instituído há 22 anos e transformou radicalmente as relações de consumo no Brasil. Hoje, o consumidor que se sente enganado, lesado ou insatisfeito pode recorrer aos órgãos competentes como o PROCON, NUDECON e até mesmo a Justiça Especial. Se a reclamação for comprovadamente justificada, no mínimo, esse consumidor será ressarcido do prejuízo. Quando o assunto é plano de saúde, segundo um levantamento do Datafolha realizado esse ano, 64% dos consumidores já tiveram algum tipo de problema. Demora na marcação das consultas, descredenciamento de médicos e serviços e falta de especialistas estão entre as principais queixas. Boa parte dessas reclamações são encaminhadas para a ANS, a agência que regula as operadoras de plano de saúde. Mas quando a multa aplicada às empresas não satisfaz o consumidor, é aos órgãos judiciais que ele recorre. E é sobre a defesa do consumidor e os planos de saúde que eu converso hoje com Valesca Pereira da Silva, advogada do Programa de Orientação e Proteção ao Consumidor do PROCON do Rio de Janeiro. Valesca, muito obrigada pela sua presença no nosso estúdio. Para começar, uma pessoa que adquire um plano de saúde é um consumidor? Sim. O que define um usuário de um plano de saúde como um consumidor? E que produto ele consome, né? Sim, é um contrato, né? Qualquer contrato, você tem que ter o prestador de serviço, que no caso são as operadoras de saúde, e o consumidor. Se trata de um contrato de adesão, onde as cláusulas já são pré-determinadas e você, como consumidor, está atrelado àquelas cláusulas. E essas cláusulas nem sempre são claras, como prevê o artigo 6º, que elas devem ser claras para que o consumidor, dentro daquele contrato, tenha ciência do que ele está... Até onde vai esse tratamento. Exatamente. O que ele está contratando? Consulta, carência, especialidade que esse plano oferece. E assim, os planos antes de 98 e após, e 99, né, quando saiu a lei que regulamentou os planos de saúde, você teve nesse contrato uma clareza maior. E com a criação da Agência Nacional, esses contratos, nesse caso, ficaram mais claros e houve uma cobrança, né, uma regulamentação onde direciona o que cada contrato deve ter. A carência, o preço, o tipo de aumento. Até também determinou que não pode haver um tipo de carência tão prolongada como havia antigamente, né? Chegava a 2 anos. Exatamente. Agora a carência máxima chega até 6 meses. Não, continua em 24 meses para cirurgias mais eletivas, né? Ou parto. No caso, você tem que ter um período mínimo. Não pode entrar gestante já, exatamente. Né? Gestante, você tem uma carência de 12 meses. A não ser que seja um parto de emergência, ela vai poder ser atendida, porque emergência não tem a carência. As imprevisibilidades, no caso. Exatamente. Né? E dá para qualificar um perfil desse usuário, perfil desse consumidor do plano de saúde que vai ao PROCON fazer alguma queixa contra a sua operadora? Atualmente, esse usuário que procura o PROCON está se baseando muito na questão do reajuste para planos antigos não adaptados e mudança de faixa etária, porque existem 2 tipos de aumento. O previsto em contrato, que é a questão da faixa etária, a mudança de faixa etária. E hoje, com o Estatuto do Idoso, planos novos a partir de 99, não pode ter aumento após 60 anos. E os contratos antes de 98, até 98, poderiam ter aumentos, mas se chocam com o Estatuto do Idoso. E aí você pode ter aumento até 70 anos, depende do contrato. E a questão do reajuste, você tem o reajuste por idade, como eu falei anteriormente, e o reajuste anual,
que é o previsto pela ANS, que é a que regulamenta. Que, na verdade, é uma correção. Que é uma correção, que eles não chamam de aumento, eles chamam de reajuste, e que se baseia na inflação. Desde que ele foi criado, ele gira em torno de 7%, que é o Índice Nacional de Preços, que vira 7, esse ano o aumento foi de 7,93%. Agora, Valesca, como eu citei no início do programa, grande parte das queixas vão para a ANS, Sim. que notifica essas operadoras, cobra multas dessas operadoras, mas às vezes o consumidor não se dá por satisfeito. Ele não quer somente que a empresa pague uma multa para a ANS, quer também ser ressarcido de algum prejuízo, enfim. O que isso representa hoje no universo do PROCON, de todas as queixas que vocês têm? Ou seja, o que as operadoras de planos de saúde representa dentro desse universo que vocês atendem, em termos percentuais, mais ou menos, assim? Você tem uma noção? Assim, em percentuais, eu não posso te dizer, assim, 10%, 20%, eu não tenho esse percentual para te informar. Mas eu posso te dizer, assim, que em termos de reclamação, no PROCON do Rio de Janeiro, nós temos, assim, a questão do reajuste, como eu falei, e que todas as reclamações, elas se tornam, não foi solucionada, elas são encaminhadas para o nosso departamento jurídico, e onde essas empresas serão multadas, que é o mesmo caso quando a ANS, né? E nem sempre esse consumidor vai ficar satisfeito, porque são órgãos administrativos, e nesse caso, realmente, o consumidor deverá procurar a justiça. Por quê? Porque existe a regulamentação, né, a lei propriamente, que regulamenta o plano de saúde, existe o Código de Defesa do Consumidor, que esse deve ser o mais respeitado, porque ele tem um poder maior, e porque o Código de Defesa do Consumidor é previsto na Constituição, e que é a lei maior, magna, né? A Carta Magna soberana. Então, assim, quando se fala em ressarcimento, em benefício do consumidor, esse benefício, né, pessoal, moral, ele terá que procurar o judiciário. A justiça especial, provavelmente, na maioria das vezes. Nem sempre a justiça especial, porque como nós falamos em aumento, em reajuste, em aumento, em previsão contratual, e o abuso, porque esses aumentos são sempre abusivos, porque pelo artigo 51 do Código de Defesa do Consumidor, ele seria uma prática de retirar o consumidor do seu plano de saúde, porque a operadora de saúde impõe um aumento ao consumidor que ele não pode arcar, e fica impossível que ele continue no plano. Ou ele vai sair do plano e procurar um outro mais barato, e aí vai fazer a portabilidade, que hoje já existe, ou vai acabar nas filas do SUS, mas que hoje também existem as filas do plano de saúde. Porque me parece também que as reclamações estão cada dia mais parecidas com as reclamações do SUS, né? Sim, sim. Que o usuário do SUS reclama que demora muito para ser atendido, que tem longas filas. Isso não está muito diferente de um consultório particular. Não, porque hoje para você marcar uma ultrassonografia, você liga para qualquer consultório de imagem, ela vai te dizer que só tem horário para setembro, outubro. 1 mês e meio, pelo menos. Consulta médica para daqui a 2, 3 meses. E, às vezes, o próprio consumidor vai ao PROCON porque ele não consegue marcar uma consulta. Então, a reclamação dele junto ao PROCON é para que ele consiga marcar uma consulta. Quando você, através de um simples telefonema,
ou para a agência, ou Mas é isso que junto eu ia ao te perguntar. PROCON. A ANS não resolve isso? Aonde é que termina o atendimento da ANS e começa o do PROCON? Ou os dois se entrecruzam e não tem uma distinção? O consumidor pode escolher entre um e outro? Como é que funciona essa relação? Ele pode escolher os dois, sem problema nenhum. Porque... Pode reclamar paralelamente com um e com o outro? Sim, porque a agência, ela regulamenta, fiscaliza. O PROCON também fiscaliza, mas a agência ela vai fiscalizar se o plano de saúde está cumprindo com as obrigações dele, porque ela editou normas onde o plano de saúde tem tantos dias, tantos meses, não pode passar, o consumidor não pode ficar esperando. Como ela regulamentou a questão da telefonia, das filas do banco, né? As agências reguladoras de telefonia, serviço de eletricidade, bancos. Essa regulamentação traz mais clareza nessa relação de consumo, com certeza. Exatamente, né? Exatamente. Porque aí, quando você reclama na agência, a agência vai... falar plano, você precisa aumentar o número de clínicas credenciadas para atender ao número de consumidores que você tem no seu plano. Se você não aumentar as clínicas, os médicos, você será descredenciada. Como ocorreu há pouco tempo atrás, vários planos de saúde foram descredenciados, pararam de vender. Ou seja, recentemente, até uma discussão bem do momento mesmo, né? 168 operadoras foram suspensas. Eu não tinha o número exato. Por conta disso, ou seja, há também um aperto, é um cerco se apertando contra essas empresas. Você percebe dessa forma? Ou seja, o consumidor vem cada vez mais com as suas queixas, né? Sim, através porque da ANS, se o consumidor se acomoda a esse tipo de coisa, ele liga para o consultório e o médico fala: eu não tenho consulta para hoje, eu só tenho consulta para daqui a 30 dias. Aí o consumidor fica quieto e marca para daqui a 30 dias ou 60, seja o que for. E ele não liga para a ANS para ter o seu direito garantido de ser consultado, porque ele paga um plano de saúde. Mas o plano pode, por exemplo, alegar que um outro especialista dessa mesma especialidade atenda ele pode, esse mas não você há de convir que o consumidor que mora na área urbana não vai ser atendido na Baixada ou em outra cidade. Você mora numa cidade e só tem médico em outra cidade. Uma regionalização. Eu vou te interromper um pouquinho, Valesca. Claro. A gente tem assunto aí, tem médico com duas agendas diferentes, né? Vamos discutir tudo isso, porque me parece que o consumidor realmente vem ficando cada vez mais insatisfeito e eu acho que o PROCON tem um papel fundamental. A gente faz um rápido intervalo, mas volta já. Não sai daí. Estamos de volta conversando sobre a defesa do consumidor e os planos de saúde. Eu converso hoje com Valesca Pereira da Silva, advogada do Programa de Orientação e Proteção ao Consumidor do PROCON do Rio de Janeiro. Valesca, eu no final do bloco anterior joguei quase uma pegadinha aí com relação às agendas duplas dos médicos. Isso é uma prática que está começando a ficar comum, né? Às vezes o consumidor ou usuário do plano de saúde, ele vai até um consultório médico ou liga para o consultório médico e se ele pagar R$300 por uma consulta, ele tem a consulta na semana que vem. Se ele for fazer pela carteirinha do plano de saúde, ele pode chegar a esperar, como você mesma citou, até 2 meses para marcar uma consulta. Como é que o PROCON avalia isso, essa prática? A gente está até saindo talvez um pouco da discussão do plano de saúde em si ou não? Isso também ainda é uma responsabilidade das operadoras? Sim, porque se você tem um médico e ele tem uma agenda, essa agenda é para todos, né? A partir do momento que ele é um associado, que ele presta serviço à operadora de saúde e eu pago a essa operadora para que ela me atenda com médicos, exames e tudo que o plano nesse caso, a cobrir, né? que está previsto, que existe a previsão contratual,
essa agenda não pode ser diferenciada. Ou então que o médico tire um dia para atendimento particular. Isso daí é a liberalidade do médico. Mas eu não posso ser punida de marcar com 2 meses. E aí sim, ele pode ir ao PROCON e ter a sua consulta antecipada. Ele pode ligar para a agência e informar que esse médico está tendo essa prática, porque a agência fiscaliza isso, o PROCON fiscaliza isso. Porque o PROCON vai fazer o contato com a operadora, né, com a operadora de saúde, com o plano de saúde, para que esse plano antecipe essa consulta, antecipe esse exame, porque ninguém vai ao médico, né? Ninguém procura um médico porque... Raramente se vai ao médico para prevenir, talvez, na verdade, exatamente. Já é errado, não existe uma fato, prevenção. Né? Ninguém vai ao médico por... Não é a prática comum dos brasileiros. Deveria ser, falta né? a palavra. Deveria ser. Prevenção. Né? A saúde não é preventiva. Ela é, mas as pessoas no Brasil não têm muito essa cultura realmente exatamente, do preventivo, né? do preventivo. Só quando o caos é instalado que a pessoa vai procurar um médico. Várias relações de consumo, cada vez mais se tem, por exemplo, você chega num banco, você tem 30 minutos para ser atendido, se não for atendido em 30 minutos, tem gente que está levando isso para o PROCON, tem gente que está fazendo essas queixas, isso de certa forma começou a reclamar, começou a surtir efeito com as reclamações. No caso de um consultório médico, isso parece um pouquinho mais delicado, né? Eu acho que o usuário muitas vezes não se vê na possibilidade de reclamar porque já está ali, já foi atendido, então deixa isso para lá. Mas é uma queixa que existe no SUS e que cada vez mais está dentro desses consultórios médicos. Se espera geralmente, vamos chamar os bons médicos, os médicos que dão mais atenção, que atendem, levam mais de 15 minutos para atender um paciente. Ainda assim, eles vão agendar lá de 15 em 15 minutos um paciente e com isso o consultório vai ficar lotado e você nunca vai ser atendido na hora que foi, né? Sim. Existe alguma norma que traduza isso e que impeça essa demora no atendimento? Não. Ou isso só se dá ainda com bancos? Não tem nada semelhante? Ainda não existe uma regulamentação sobre a questão de tempo de espera, marcação de consulta. Existe projetos, né? Existe a questão de sair uma regulamentação há pouco tempo em relação à marcação de consulta, que não pode ultrapassar. Não sei te dizer... São 7 dias, né? Exatamente. O que é meio irreal, né? Porque e falar você não consegue. Em não realidade, né? Muitas vezes não é possível até cumprir uma norma, né? Ou no caso dessa, por exemplo, se você tem um médico específico que o paciente quer, e esse médico é muito concorrido, ele não vai conseguir marcar em 7 dias. Sim. Isso realmente é complicado até por meios particulares, né? Agora, quando se pensa uma norma, né, dessas, se pensa nessa real possibilidade, vamos citar aqui, por exemplo, essa agenda dos médicos, dos bons médicos, que vão ser concorridos e que, de fato, isso é complicado você adequar a agenda e adequar essa norma. Como é que funciona a criação dessas normas e a capacidade das empresas realmente em atender esses pacientes? Essas normas, elas são criadas em função de pesquisa, como associação, a questão da participação pública, participação do consumidor. A reclamação do consumidor, então, muitas vezes acaba criando normas, né? Claro, porque quando o consumidor ele começa a reclamar, a questão do aumento, há uma reclamação, 2, a pessoa liga para a ANS, então a ANS começa a ver que existe uma necessidade. É uma prática comum. Então, as normas, as regulamentações, as resoluções, elas vão se dar com a movimentação de toda a comunidade, de toda... É uma demanda que gera uma solução, né? Participação da sociedade. Porque você tem que participar da associação quando tem lá... o que está acontecendo na sua cidade? Existe o atendimento do SUS? Existe atendimento médico?
isso você tem que participar das associações de moradores, porque a associação de moradores ela vai levar uma pesquisa, o centro comunitário vai ter a entidade de classe vai te dar uma nova... Então, a participação do povo, vamos dizer... A pressão social, né? Exatamente. Ela vai dar subsídios para que as resoluções, as normas, a partir desse conhecimento, seja mais... efetiva, né? Agora, Valesca, deixa eu te fazer uma pergunta então, ainda nesse âmbito da possibilidade real de uma norma pegar. A gente tem uma discussão que a gente já abordou aqui no programa em algumas outras pautas, em alguns outros temas, que é a questão da remuneração dos médicos. Então, o médico hoje, ele lota o seu consultório porque ele tem uma remuneração baixíssima por parte dos planos de saúde e ele precisa, de fato, atender muitos pacientes. Por isso, ele coloca muito mais pacientes dentro de um período de 1 hora do que ele, de fato, vai conseguir atender. Isso não está dentro da alçada do PROCON, discutir a remuneração desse médico, mas interfere diretamente na relação de consumo desse usuário que vai procurar esse médico. Então, como se estabelecer uma norma para que esse paciente, para que esse usuário seja atendido com a qualidade necessária, com o tempo necessário, em mais de 15 minutos, sabendo-se que esse médico ele não vai conseguir ter a remuneração que ele considera necessária e justa dentro desse período de tempo e com essa remuneração do plano de saúde? Ou seja, isso não é um desafio também que em algum momento vai ter que explodir aí nos órgãos competentes? Sim, e aí quem vai regulamentar isso vai ser a agência, porque assim, o médico, quando ele se associa a um plano de saúde, ele tem a ciência de qual é a remuneração por cada consulta, né? Então, assim, cada profissional que está sendo associado, né, que faz parte daquele quadro, ele sabe. E hoje o descredenciamento dos médicos está cada vez maior em função disso. Porque o médico, ele não quer virar fábrica de atendimento, porque é o que acaba acontecendo. Para que ele tenha uma remuneração adequada, ele tem que atender 50 pacientes num dia, caindo a qualidade dele. E, de repente, ele vai fazer o quê? Eu vou me descredenciar desse plano de saúde porque assim não está dando. Porque, então, hoje você vê que médicos, né, vamos dizer assim... Que tem uma agenda mais lotada, vão acabar, eles conseguem até trazer uma parte dessa clientela para o atendimento particular, né? Ou se descredenciar e os médicos que estão recém-formados, que não têm uma clientela, vão buscar esse credenciamento junto às operadoras, junto aos planos de saúde, para que vão lotar os seus consultórios, mas vão ficar conhecidos, vão ter um salário diferente do que já tem um nome no mercado, né? Agora, assim. Valesca, vamos trazer aqui então esse processo histórico aí de criação da ANS, o PROCON crescendo, ganhando força da forma como ganhou nos últimos anos, nas últimas 2 décadas. As operadoras, elas evoluíram nesse sentido e estão indo à frente, ou às vezes sai mais barato e pagando uma indenização aqui, outra ali, e recorrendo no mesmo erro? E aí, para a gente também já ir finalizando o programa, esse consumidor que se sentiu lesado, qual é o caminho que ele deve percorrer para corrigir esse equívoco da operadora? Tem melhorado bastante. O PROCON, ele, com esse aumento, né, na procura pelo direito ao uso do plano de saúde, o PROCON do Rio de Janeiro, criou um atendimento expresso, onde a gente faz um trabalho direcionado ao plano de saúde, onde os advogados fazem o atendimento direto ao plano de saúde e nós mantemos um contato com as operadoras para que nós
Vocês têm uma facilidade... de resposta mais rápida, porque às vezes o consumidor, ele quer marcar a questão do tempo da consulta, está demorando, não consegue marcar, e ele vai ao PROCON para que essa consulta seja antecipada. Ou seja, na verdade, a recorrência de fatos acaba agilizando esse processo. Como houve Vocês chegam à frente, né? Como houve um aumento muito grande com a procura do plano de saúde, nós fizemos esse atendimento expresso. Mas é expresso para planos de saúde? Para plano de saúde. Nós temos o chamado expressinho do PROCON aqui no Rio, que nós atendemos algumas operadoras de telefonia, alguns bancos, luz, concessionária de luz e de TV. Então, esse atendimento é com o representante dessas empresas. E com o plano de saúde, como nós não temos a disponibilidade de ter um representante de cada plano de saúde junto ao PROCON, nós temos uma linha direta com o departamento, com a ouvidoria dos planos de saúde. E essa parceria tem dado certo. Que bom. Então a gente está evoluindo aí. Vamos torcer para que a qualidade sim, com certeza. E até para que o consumidor venha realmente a procurar o PROCON. Não resolveu, ligue para a ANS, para que a ANS tome ciência, porque ela é o órgão fiscalizador. Eu vou dar o telefone da ANS já para o pessoal de casa já anotar. Valesca, muito obrigada pela sua participação no nosso programa. É sempre esclarecedor e importante mesmo para que a sociedade tenha mais acesso a esse tipo de resolução. Sim, e a gente tem o site, né, do PROCON do Rio de Janeiro e o PROCON Nacional. Qual é o endereço do site? O site é www.procon.rj.gov.br. Valesca, muito obrigada pela sua participação no nosso programa. Obrigada. Obrigada a você que acompanhou o nosso programa. Amanhã o Sala de Convidados promove um debate sobre os planos de saúde e o mito da qualidade. E a apresentação é de Renato Farias. Você também pode participar. Entre no nosso site, canalsaude.fiocruz.br, para enviar perguntas e comentários. Ou ligue para 0800 701 8122. A ligação é gratuita. A gente se vê na próxima semana. Até lá!